Bom dia, estamos iniciando o ciclo 2020 do nosso Sexta Conecta, com duas mudanças importantes, não é? O Sexta Conecta deixou de ser uma atividade do Sebrae Santa Catarina e passou a ser acessível nacionalmente. E uma alteração de ordem técnica também, agora estamos utilizando o canal do YouTube, que nos permite uma melhor qualidade de imagem e de áudio também. Para começar o ano, vamos apresentar uma entrevista que foi realizada pelo diretor administrativo financeiro do Sebrae Santa Catarina, o Anacleto Ortigara, com o CEO da empresa Just a Little Data, que é o Denis Fehr. Denis recentemente apresentou uma palestra sobre dados e a importância da utilização dos dados na melhoria dos resultados das empresas. Então, com vocês, esta entrevista. Denis Fehr é o entrevistado dessa conversa. Um empresário, um consultor, um estudante, porque como profissional já formado em sistemas de informações, não para de estudar, se mantém atualizado, fez as suas especializações no Brasil e fora do Brasil, uma experiência internacional, profissional, em grandes companhias, e agora, especialmente, utilizando o seu saber, o seu conhecimento em favor das suas empresas, com duas empresas na sua bagagem patrimonial, vamos chamar assim. Mas o Denis é um sujeito que lida com dados. E eu vou aproveitar essa oportunidade, Denis, porque esse é um tema dos mais relevantes, é um tema que interessa a empresários, a estudantes, a pessoas de maneira geral que queiram ter uma vida saudável. A vida hoje parece que passa efetivamente pela verificação e pelo uso intensivo de dados. Seja bem-vindo a essa conversa. Cumprimentos pela sua trajetória profissional, pessoal, familiar, que você me falou um pouco aqui. A sua alegria em viver as coisas que você vive é algo que nos deixa cheios de entusiasmo para explorar bem esse seu conhecimento a respeito desse tema e, claro, muitos outros. Seja bem-vindo, vamos conversar sobre esse tema que interessa a muitos, que seguramente vão aproveitar depois. Muito obrigado aí, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado aí pela colocação. Fico feliz pelo convite de estar aqui, de falar um pouquinho sobre dados, que é algo que eu trabalho, atuo e gosto muito o dia inteiro. Dados, tecnologia, ciência de dados, matemática, estatística, como é que isso vem bagunçando as nossas vidas, as vidas das empresas. Isso vem bagunçando mesmo? Vem bagunçando bastante a vida das empresas, das organizações e das pessoas em maneira geral, né? Hoje a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz já vai olhar no celular e a gente está com esse celular o dia inteiro, a gente dirige, cozinha, namora, né, casa, muitas vezes através dessas conexões, né, através desse mundo moderno aí que nos... Nem sempre se dá conta, nem sempre é tão consciente o uso de dados para determinadas circunstâncias da vida. Muitas vezes não, você está num shopping com Wi-Fi, às vezes você está numa determinada região e tem uma câmera ali te pegando e tudo isso são informações que alguma empresa e alguém está utilizando, seja para segurança, né, um órgão público com as câmeras na cidade, seja para controle de trânsito, tem muita informação hoje que a gente deixa vazar, né, que a gente fala que nossos footprints aí, por onde a gente passa, hoje a gente deixa dados como ser humano, como pessoa física. Somos todos rastreáveis. Somos todos rastreados e rastreáveis, não tem mais jeito. Tem pessoas sendo chipadas, né? Estão colocando o chipzinho no pulso. Aí exagera, vai além daquilo que já existe e ainda faz o esforço para deixar algo consignado. Exato, faz o esforço extra ainda. Perfeito. Bom, o Denis vem de uma formação, desde o técnico, você me falava agora, que é a tua formação técnica lá de 2º grau, depois na universidade, você, de certa forma, se declara um apaixonado pelo uso intensivo de dados e percebe que este é um diferencial hoje de grande valor. Utilizar dados em favor de negócios ou criando oportunidades em negócios está já em larga escala sendo utilizado ou ainda estamos no limiar de uma era de uso intensivo de dados?
Não, já está em larga escala, né? Acho que, obviamente, tem empresas e companhias, áreas de determinadas empresas que têm uma maturidade muito maior do que outras no uso disso, para o seu dia a dia, no uso de dados para a orientação do seu próprio negócio, mas tem muita gente já usando, ou pelo menos se mexendo, ou pelo menos falando sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, que a princípio esse ano entra em vigor, fez, principalmente ano passado, comecinho desse ano, o pessoal acordar para isso, não só para se preocupar e se proteger da lei, mas também de, já que eu estou agora protegido e trabalhando em cima disso, como é que eu uso isso ao meu favor, né? Quer dizer, vem uma lei que, de certa forma, assusta para quem usa dados em todas as suas partes do negócio, sim, da atividade empresarial. E a lei não está bem difundida ainda, parece que ainda está meio que às escuras, precisa ser esclarecido muito sobre os perigos de não atender os princípios da legislação, que é nacional, que é brasileira, mas que também já tem dimensões internacionais. O uso do dado indevidamente pode ser um risco de criminalizar o uso dessa informação de forma indevida. Seria aí um vácuo, um espaço a ser preenchido através de uma grande comunicação em massa da importância de se proteger ou de ser minimamente cuidadoso no uso dos dados? Isso está realmente acontecendo? Acho que assim, a lei está aí, os empresários, as pessoas que vão ser afetadas sabem, escritórios de advocacia e empresas de consultoria de dados como a minha são acionadas a todo momento para que a gente ajude as empresas e as organizações a se cuidarem, mas os nossos próprios órgãos regulamentadores não estão tão prontos assim para aplicar a lei, e todo mundo ali tem o seu viés, não tá? As entidades de governo, as entidades não governamentais, elas não estão totalmente seguras também, né? E o prazo está muito em cima já. Quando você olha isso lá para trás, Europa, a GDPR, que já está implementada há algum tempo, principalmente os órgãos que iam regulamentar isso, eles estavam se preparando há muito tempo antes. E a nossa agora em janeiro aí, que foi decidido algumas coisas, em dezembro outros. Então os prazos estão apertados, as pessoas que ainda não começaram a se preocupar com isso precisam correr, porque as multas são gravíssimas, né? São altíssimas. Em que situação, Denis, eu tenho o risco de ter, por exemplo, aplicação de uma multa? Eu tenho uma empresa, por hipótese, eu tenho uma empresa que trabalha essencialmente com dados e não estou tão atento, tão cuidadoso, tão preparado para essa situação. Em que circunstância eu posso estar cometendo crimes, assim, categorizados sob a égide da lei? Que o empresário, a pessoa que está nos assistindo pode perguntar, mas em que circunstância eu corro o risco de usar indevidamente alguns dados? A gente tem várias circunstâncias, mas deixando de uma maneira bem direta a resposta, é quando você usa ele de forma indevida ou de uma maneira não autorizada, né? A partir do momento que eu, de repente, entro numa loja e começo a consumir um determinado produto e aquela empresa usa essa informação para vender para uma outra empresa, ela usa essa informação para me ativar, né? Para falar comigo sem eu dar a devida autorização, ela começa a correr grandes riscos. E a lei, ela tenta passar o direito e o valor dessa informação para o dono dela, que sou eu no caso, né? Eu, o consumidor. Então, toda a interação que o consumidor tem que fazer com essa empresa, o consumidor poderá fazer com essa empresa, ele tem que ser devidamente responsável, né? Ele precisa aceitar todas as normas e regras que essa empresa está impondo ali para ele, ou ele pode não aceitar. Então, eu acesso um site, a empresa já tem aquela história do cookie, né? O famoso cookie ali do site. A empresa já capta ali quem eu sou, qual que é o meu perfil de navegação. Ela precisa me contar que ela está fazendo isso e eu autorizar ela a fazer isso. Ou eu não autorizar ela a fazer isso. As empresas que não tiverem essa comunicação bem feita, usarem esses dados de uma maneira irresponsável ou com a não consciência do consumidor final, por exemplo, elas podem sofrer processo. E aí eu estou falando no consumidor final como exemplo, mas isso serve para um B2B também, né? Para uma empresa vendendo dados ou usando informações de uma outra empresa, fornecedora, cliente e tudo mais. Então, pode alegar desconhecimento, mas o risco é o mesmo. Não, né? O desconhecimento não existe hoje em dia, né? O conhecimento é claro. Se você hoje navegar por um site europeu, por exemplo, que já tem a lei ali implementada, você vai ver a quantidade de pop-ups que vão aparecendo na tua tela de você, eu estou perguntando o time que você torce, eu sou uma empresa que vende produtos de bebida, mas estou perguntando o time que você torce porque eu quero usar isso no marketing. Você aceita ou não aceita? Não pode mais pegar uma determinada informação sem o consentimento da outra parte. Mas à medida que há o aceite,
a concordância e a proteção. E aí a proteção. E eles hoje também, né, as empresas também são obrigadas a terem plataformas, caminhos e meios de, apesar de eu ter aceito, sei lá, um ano atrás, compartilhar essa informação, a partir de hoje eu não quero mais. Então posso ir lá e falar, ó, apague aí do meu histórico toda a relação que você tem comigo de informação de troca. Eu não quero que você use mais essas informações. E aí tem um viés muito grande que as empresas ainda não necessariamente estão se preparando. Porque essa informação, às vezes, né, sai de um site, para num call center, cai numa área de atendimento, pode ir para uma loja física, vai para um servidor de backup. Então, ela começa a ser espalhada, essa informação. E esse processo todo de você rastrear tudo isso para apagar a pedido de um cliente essa informação. Então, tem detalhes, né, eu estou aqui falando pontos específicos, né, para deixar claro, mas tem detalhes bem grandes com relação a tudo isso. Tanto da parte legal, jurídica, né, quanto da parte técnica, que precisa ser observado. Quer dizer, de um lado nós temos hoje um leque de grandes oportunidades para quem tiver mais capacidade de aproveitar o dado disponível, transformar esse dado numa base de estratégia de atuação. Sim. Até você, na sua trajetória profissional, você também se declara um estrategista no uso de dados, na formulação de estratégias propriamente. E a pergunta que eu te faço, Denis, é como poder formular melhor a estratégia a partir do uso de dados? Como é que um empresário de uma pequena empresa ou alguém que hoje presta até consultoria, como se utilizar melhor vamos chamar assim, dessa ferramenta chamada dados, tão aberta, tão ampla, mas que nem sempre é tão observada como fator que diferencia, que pode ser o fator de gerar sucesso ou gerar fracasso? Todo mundo, se procurar aí, vai ver muita gente falando, dados é o novo ouro, né? Dados é o novo petróleo de hoje em dia, porque realmente o potencial de crescimento de muitas empresas e de muitos produtos, utilizando de uma maneira muito correta dados, é muito grande. O ponto é que para você achar um ouro, você tem um trabalho de mineração grande, para você achar um petróleo também. Então, não é fácil você transformar dados em dinheiro, transformar dados em negócio, mas existem caminhos, metodologias e ferramentas que te ajudam muito nisso. Se não é fácil, mas é tão complexo, é tão difícil assim, ou tem hoje ferramentas que facilitam essa integração? Tem ferramentas de graça que fazem isso, e não é tão complexo assim, mas existe um caminho e uma metodologia. Você não vai ali da noite para o dia acordar e conseguir fazer esse processo. Você tem pelo menos 2, 3 grandes etapas a serem cumpridas. Uma primeira delas é a coleta de dados. Você precisa entender se você está armazenando as informações todas que você tem ali do seu ambiente de trabalho, né? A segunda, que para mim é a mais importante de todas e tudo que é empresa e pessoas que a gente conversa, assim, qual é a pergunta que você quer responder, né? Qual é o problema que você quer resolver? Porque quando você abre ali tua base de dados, mas você não sabe o que você está procurando, você passa dias, semanas, horas ali dentro sem achar resposta, você não definiu ainda a pergunta. Então eu quero atuar meu preço, eu quero atuar meu preço de compra, meu preço de venda, minha margem, meu estoque, meu giro, eu quero segmentar meu público. Qual é a pergunta a ser respondida? Gaste tempo na pergunta. Tem os dados dentro. Aliás, essa é uma dica que você pode dar. Essa é a dica para ficar aí para todo mundo. Gasta muito tempo na pergunta a ser respondida. Responde uma de cada vez com profundidade, com bastante análise, com bastante conhecimento em cima disso, bastante número, bastante estatística. Então, o conceitinho de CRM aqui volta a estar na moda. E esse conceitinho de CRM, ele olha, né, todo o relacionamento com essa pessoa. Num conceito aqui, que a gente fala de win-win, né? O que a gente está ganhando e o que o cara da outra ponta também está ganhando, seja ele B2B ou B2C. O que esse conceito mostra aqui? Ó? A gente vai trabalhar o interesse dele aqui na nossa marca, produto, enfim, naquilo que eu estou vendendo. Eu preciso captar a informação mínima desse cara, quem ele é, quem ele não é. Educar, construir, criar confiança. Não sair vendendo. Chama para tomar um vinho antes, pô. Não precisa ir direto para o gol. Quer dizer, esse é um momento preparatório do uso intensivo desse dado. Exato. Quando você faz aí o mapeamento desse problema, você tem clareza do alcance da solução, como essa solução vai melhorar a vida das pessoas, como essa solução vai impactar a qualidade da vida das pessoas, ou a própria sustentabilidade dos negócios, enfim. Quando você faz essa modelagem do problema e você, a partir dele, faz toda a situação de quase que uma escrituração disso tudo, faz um trabalho de fazer o registro. Eu acho muito bacana essa sua proposta de gastar tempo na modelagem do problema.
Gaste tempo na modelagem do problema, a partir da modelagem do problema, mapeia quais são as informações que vão te ajudar a responder esse problema. Essas informações, elas podem ser informações que você tem dentro de casa, informações transacionais, de repente do teu estoque, da tua contabilidade, do teu volume de vendas, dos seus produtos, enfim, de acordo com o problema, essas informações estão aí. E também informações que a gente fala que são informações não transacionais, são informações do tal do open data que o pessoal fala. Se chove mais ou se faz mais sol, muda o consumo de cerveja, por exemplo. Se é um feriado, se não é um feriado, muda o consumo de ida a restaurante, por exemplo, muda o comércio, muda o volume de vendas no final de semana de um empreendedor de um pet shop, por exemplo. Então, são informações que você não controla, mas que impactam o seu business, que impactam a tua indústria. Então, além das informações que você tem dentro de casa, traga para esse banco de dados informações outras que impactam o seu negócio. Ambientais, de clima, às vezes a moeda, por exemplo, se o dólar aumenta, se o dólar diminui, impacta em preço de importação, você perde margem no teu produto. Então traz todos os dias quanto que fechou o dólar daquele dia, quanto que fechou o euro naquele dia. Se faz sol, se faz chuva, impacta seu negócio. Traz para o teu banco de dados todos os dias clima e temperatura da tua cidade. Você vai conseguir trazer um mapeamento de comportamento de pessoas, hábitos de consumo. As redes sociais, aí todo mundo contando tudo que faz, você traz hábitos de consumo, você traz comportamentos, você traz tendências daquilo que elas buscam, daquilo que elas procuram, o que elas estão falando. Tem muitas editoras de jornal, revista, empresas de conteúdo, que ficam monitorando as tendências de assunto no Google e aquelas que começam a crescer rapidamente, elas ainda não têm um volume grande, mas elas estão acelerando a busca sobre aquele assunto muito rápido, vira a pauta do time de jornalismo, para o time de conteúdo. Então você está monitorando o que as pessoas estão buscando. Pessoal, você tem a tua parte investigativa, né? Você é um jornalista de um grande jornal, de uma grande rede de emissora. Parte do trabalho dele é dele, que ele está ali caçando, qual é o conteúdo, qual é a atividade, e parte ela é pautada por dados. Ó, eu preciso que você crie pauta e conteúdo para esses 4 assuntos, porque na hora que isso crescer, a gente está pronto com esse assunto para aparecer lá na internet, para atrair público. E aí é velocidade. Quem prepara isso com mais velocidade quem é vanguarda. Primeiro. E, naturalmente, quem chega antes recebe toda a vantagem, mais vantagem de chegar antes. Denis, se fala muito em Big Data. O que é essa figura que se conhece como uma figura dentro do contexto da tecnologia, do uso intensivo de dados, mas a expressão Big Data, ela traz dentro dela toda uma razão de existência, uma dificuldade de compreensão. Big Data é acessível hoje a muitas pessoas, a qualquer pessoa, ou nós passamos a entender melhor Big Data quando somos, de alguma forma, afetados por circunstâncias, como você descreveu agora há pouco, sendo uma das eventuais vítimas do uso de dados. Assim. A gente é afetado a todo momento, de maneira positiva e negativa, né? Quando você entra aí nas suas redes sociais, o teu feed de notícia, né, aparece mais de uma pessoa, menos de outra, porque tem toda uma análise de dados por trás e que a empresa entende que ela tem que te mostrar aquilo que você mais vai gostar, né? Existe toda uma matemática por trás de probabilidade de que aquele assunto ou aquela pessoa você quer acompanhar mais do que outra. Então, o Big Data impacta a nossa vida a todo momento. E Big Data, tecnicamente, a gente pode colocar com uns termos um pouco mais difíceis, mas para mim nada mais é do que um grande banco de dados, com um volume imenso de dados, bem organizado, bem estruturado, que você pode acessar esse volume de dados de uma maneira rápida. Isso define um pouquinho do Big Data aqui. Se a gente quiser desmistificar um pouco, tirar o tecnês, o que é o tal do Big Data aí que todo mundo fala, né? É um grande volume de dados, estruturados e não estruturados, né? Organizados e não organizados, e que estão lá guardados, armazenados de uma certa forma que você vai poder acessar, que você vai poder atuar nele. Tem gente que fala aí que, né, para ser Big Data, para classificar como Big Data, tem que estar dentro dos tais 5 vezes do Big Data, 8 vezes do Big Data. Grande volume de dados, uma veracidade de dados correta. Não adianta você guardar um monte de coisa e a informação está errada. Tem um monte de cadastro aí. Cadastra aqui, nome, endereço, data de nascimento, profissão. E aí o primeiro nome lá da profissão é advogado. Ninguém preenche aquilo e passa. Cansei de olhar banco de dados que 40% das pessoas eram advogadas. Não eram advogadas, é porque era o primeiro nome que estava ali e a pessoa só não quis preencher.
né? Então, a veracidade de dados é importante, a velocidade com que você consegue processar isso é importante, né? E aí, você juntando esses 4 Vs, você tem o valor dessa informação. Se ela também não te tem valor nenhum, para que você tem ela lá armazenada? Para que você está lá processando isso? Então, se você completa esses 5 Vs, tecnicamente o pessoal fala, isso aqui sim é um Big Data. Tem 2 variáveis importantes que tu colocas aí. Primeiro, o volume, o banco de dados de valor, sim, e a navegabilidade, a facilidade de você poder entrar e usar o que está dentro dele. Se o pessoal aí quiser dar um Google, eles vão encontrar os tais dos 4 Vs, 5 Vs, 8 Vs que definem o banco de dados. Então, se não me fugir a memória aqui, você fala um pouco da velocidade, da variedade de dados, da veracidade dessas informações, do valor, né, que ela possa ter, e do volume, que daí é o tamanho, né? Velocidade, volume, valor, veracidade, velocidade de processamento. Na regrinha aí, se cumpre essas 5 Vs, você tem ali um banco de dados. Tem outras literaturas que falam já de 8 Vs, acho que 12 vezes, enfim. Aí o pessoal começa a inventar a sopa de letrinhas aí. Quem usa esse expediente pode navegar e ir mais fundo nisso. Mas Exato. Você falou de uma área de muito valor, muito relacionada a tudo isso, que é o uso da estatística. Sim. Por que essa matéria é tão relevante no sentido de fazer o uso intensivo dos dados? O profissional aí, né, de estatística, de matemática, eu tive um físico uma vez trabalhando comigo, que atuava muito forte com a questão de estatística. São profissionais hoje extremamente relevantes e que estão sendo muito procurados pelas empresas, né? Se você pegar alguns segmentos, a indústria financeira, a indústria de auto, seguros, são indústrias que trabalham com matemática e estatística há muito tempo. O banco, né? Quando você abre uma conta no banco, ele define qual é o valor que você vai ter ali no limite do seu cheque especial, ou quanto crédito você pode ter no seu cartão de crédito, de acordo com uma análise do seu histórico e estatística. Ele é um bom pagador, não é um bom pagador, ele toma crédito e paga, então vamos liberando um pouquinho mais, ele toma crédito e não paga, então segura, porque senão ele vai ficar me devendo e eu não vou ver esse dinheiro. Então existe uma implementação e um uso da matemática e da estatística em algumas indústrias há muitos e muitos anos. E outras vêm se crescendo muito rapidamente isso. Agronegócio é uma indústria que tecnologia, matemática, estatística, Big Data, IoT, né, todos os aparelhos conectados, está voando com relação a isso. Aliás, essa é uma área que você domina, consultoria de dados. Como é que o Denis atua como consultor de dados? Eu posso, daqui a pouco, solicitar o seu trabalho. Como é que atua um consultor de dados? Porque essa é uma área de oportunidades. Eu vejo que na sua trajetória, quando fui ver o seu perfil, sua trajetória profissional, você já tem uma experiência que é invejável, tanto em grandes companhias como nesse teu novo exercício empresarial, mas especialmente nesse campo da consultoria de dados. É uma área que nós nem sempre temos notícia que existe um consultor de dados que eu possa eventualmente contratá-lo e, já que não domino tão profundamente o tema, poderia me servir da contratação de um profissional com esse perfil, é isso? É isso. A Just a Little Data, né? A empresa que é uma das suas empresas, né? É isso, é a empresa que eu criei, já tem aí uns de 3 a 4 anos que a gente vem trabalhando e o que a gente entende, né? Até na concepção do nome aí de Just a Little Data, é bem focado em não complicar o uso dos dados, em ser alguma coisa direta, em ser alguma coisa muito específica, muito rápida de implementação. Eu passei por algumas grandes empresas, como você falou, implementando projetos de dados bastante caros, de alto investimento, e que o ROI disso, né, o retorno desse investimento, eu olhava aquilo e falava, daqui 1 ano, 2, 3 anos isso vai se pagar, e projetos lindos e grandes, mas e a meta desse ano, né? E a meta desse mês? Quando a gente fala de um empreendedor de menor porte, dia 20, estamos correndo aqui para pagar a conta do dia 25, né? Então, como é que eu pego essa informação e trago isso para uma realidade um pouco mais, sem perder de vista o médio e longo prazo, que é extremamente importante, mas trago para uma realidade mais real, mais prática, mais objetiva. De extremo valor isso, Denis, A gente fala um pouquinho do little data, não diminuindo o dado, mas às vezes você não precisa acompanhar o mundo inteiro para tomar uma decisão. Meia dúzia de informações que você junta já te dá a base para uma tomada de decisão mais assertiva que você tinha o mês passado. No próximo mês agora são 8, no próximo mês são 10, e a gente aos pouquinhos vai melhorando o resultado daquele problema, né? Lembrando sempre do problema bem definido que a gente vai atuar. Na verdade, um pouco desse exercício de estratificação do que é relevante. Exato.
Tu tem um mundo de dados e nem todos são relevantes para aquilo que você precisa. Exato. Você faz, de certa maneira, esse filtro, traz o que é relevante, conecta com o business, conecta com aquilo que é a essência do negócio que você está atendendo e, claro, isso vai impactar no dia a dia, no exercício cotidiano daquela empresa. Na verdade, um facilitador de processos a partir do uso intensivo de dados, é isso? Exato, um facilitador de processos, um facilitador de tomada de decisão, de você convencer, às vezes, seus pares, seus chefes, seus parceiros de que aquele é o melhor caminho, né? Então, ele te dá uma base e segurança para você mesmo tomar aquela decisão e eu acho que, mais do que isso, ele te dá velocidade na correção de rota. A gente não tá, né, a gente não acerta todas as decisões, não é todo chute que vai para o gol, né? Mas você identifica muito rapidamente aquele que a bola está desviando muito do gol. Então, hoje você começa a trazer essa informação para cá. Tem muita gente que eu converso... E não adianta querer mudar de posição atrás, não tem que acertar o rumo mesmo. É o rumo, você precisa acertar o rumo. Não, vamos mudar o esporte, vamos mudar a bola, vamos ocupar o juiz. Não, vamos fazer a gente. Não é mudar o alvo depois de ter lançado a bola. Você precisa lançar a bola no alvo certo. Exato. E quando eu converso muito com o pessoal mais acadêmico, matemático, estatístico, eles falam, putz, a estatística, né? Você tem ali 1% dos seus clientes fazem aquilo. Aí você roda um monte de coisa, agora é 1,2% dos seus clientes. 2% dos seus clientes. Você continua errando a maioria, você vai melhorando um pouquinho, né? Então ela vai servindo para você errar menos, né? Você acaba acertando mais, mas ela vai servindo para você corrigir rota rápido, vai errar menos todo dia. Se a gente conseguir errar menos todo dia que passa... Economiza. Você economiza um bom dinheiro na linha do tempo, dinheiro, energia. Exato. A assertividade sobe exponencialmente. Exponencialmente, né? E aí, até voltando num gancho lá atrás, você falou de... tá aí para todo mundo o Big Data, tá aí para todo mundo a ciência de dados. Eu acho que hoje ela tá aí para todo mundo. Você tem plataformas gratuitas que você pode utilizar, você tem plataformas de visualização de dados que elas também são free aí na internet, você pode utilizar elas. Você tem muitas comunidades abertas de dados hoje em dia que você entra ali, se você tiver uma bagagem lá de matemática e tudo mais, você começa a acompanhar alguns fóruns, as discussões são abertas, então você pode expor um problema seu, às vezes vê alguém do outro lado do mundo lá te ajudando, falando, me passa o seu Excel com esse volume de coisas, você obviamente esconde aquela informação que é mais sensível, que o cara traz um tratamento para aquilo diferente, uma visualização para aquilo diferente. Ou você pode estar encontrando um sócio para uma ideia a ser prototipada. A ser prototipada, a ser criada. Independente de onde esse sócio estiver. Exato. E a gente aqui... A territorialidade não existe aí. E a gente ali, como Just, em alguns dos nossos clientes, a gente começa a desenvolver determinadas soluções que ele fala, cara, isso daqui vamos desenvolvendo em paralelo ao business, que de repente é um novo business que está nascendo, uma nova oportunidade. A ideia é mindset, é modelo mental. É abertura da cabeça, no sentido de não eliminar possibilidades. Não eliminar possibilidades e não parar de aprender, do tal da melhoria contínua, o crescimento contínuo. Você fez uma ação, mensura aquela ação, coleta os dados corretos para aquilo, mensura aquela ação, toma uma decisão que impacta algo que você está fazendo. Coleta esses dados, mensura de novo, toma a decisão, alguma coisa está mudando aqui, para melhor, para pior. Coleta esses dados, mensura de novo. Essa roda girando... É um ciclo que se repete. Que ele se repete. Você não vai acertar de primeira, não tem uma modelagem que vai resolver todos os seus problemas. É uma coisa de melhoria contínua. Isso é para o cidadão comum. Eu posso utilizar isso na minha vida. Para o seu dia a dia. Se você tiver um controle muito correto das suas finanças, baixar todas as planilhas do seu cartão de crédito, entender onde que você está gastando o seu dinheiro, como é que você começa a... se eu eliminar essa linha aqui, se eu parar de tirar essa linha e começar a investir em outra. Eu tenho um padrão de comportamento de gasto, de uso, isso serve para o nosso dia a dia. Olha o appzinho que eu comentei ali do Pão de Açúcar. Né? Esse é o appzinho que eu falei, que você baixa, se cadastra e aí ele pega o histórico da tua nota fiscal, de tudo que você comprou e vai aí te jogando desconto ou não. Por que eu trouxe esse app aqui e comecei a falar dele? Porque a partir do momento que eu sou o Pão de Açúcar e eu estou vendendo o produto, aí eu crio uma plataforma de relacionamento para vender mais produto. Aí eu junto todos esses dados numa plataforma, coloco lá promoções tal, que eu quero vender mais produto. Se eu sei que o Denis, muito provavelmente, vai comprar um desodorante semana que vem, eu posso vender o produto desodorante e eu posso vender esta informação para a Unilever, para a P&G. Ô, P&G, Unilever, tem uma estatística aqui que muito provavelmente 50 mil pessoas vão comprar desodorante no bairro do Ipiranga na próxima semana. Vocês querem dar desconto para ele? Porque eu já cansei de dar. Eu aprendi já que se eu dar um desconto, vai vingar. Então eu vou parar de gastar agora dinheiro.
Eu vou virar um marketplace, né? Um marketplace de desconto para a indústria. Eu paro de investir, isso começa a virar o quê? Uma linha de receita no meu negócio. Aliás, eu assisti a última conferência HSM em São Paulo no ano passado e muitos dos grandes painelistas que lá estiveram falaram das grandes descobertas tecnológicas e muitos colocando aí algum risco na inteligência artificial utilizada, muitas coisas que são ainda pouco conhecidas. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi Harari que colocou, Harari, né? O nosso, isso. A pronúncia deve estar por aí, porque às vezes a palavra escapa. Mas quando ele escreve sobre Homo sapiens, e agora recentemente com as suas novas publicações, ele coloca, será uma vítima mais facilmente, será uma presa mais fácil a pessoa que não se conhece. Porque ao não se conhecer, e é até um pouco desse mapeamento, ao não se conhecer, se torna mais facilmente um comprador de algo que não precisa, alguém que vai aderir a um plano que não precisa. Então, parece que a viagem precisa ser descobrir a tecnologia e o uso de dados, mas também se descobrir. Para que ela serve para você? Como ela vai impactar você, exatamente, positivamente na tua vida, né? Não é só vou usar porque é novo, porque é moderno e todo mundo usa, né? Para que eu uso isso? O que isso me traz de ganho, né? Você tem exemplos super pontuais e simples desses aplicativos ou dessas tecnologias, por exemplo, de exercício e de saúde, que ficam ali controlando quantos passos você deu no dia, quantos passos faltam para você completar um mínimo de exercício ali. Se um jogador de tênis, ele tem chipzinhos que você coloca na raquete hoje e o app te mostra a precisão da tua batida, quantas vezes você repetiu corretamente o mesmo movimento. Seja profissional, seja amador. Profissional ou amador, e estamos falando também de tecnologia, chipzinhos baratos de poucos dólares, né? O IoT, para muita coisa ainda é caro, mas para a grande maioria das coisas você tem sensores ali de poucos dólares para construir, né? Quando eu apertar um botão aqui, acende a luz. Quando eu, saindo do trabalho, eu já quero ligar a cafeteira de casa. Existem, né, tecnologias que 20, 30 dólares você consegue criar um negócio assim na tua casa hoje. A impressão é que o não, ele já não é mais uma palavra definitiva. O não pode ser não ainda, porque tudo pode ser em movimento. Tudo pode estar em movimento. Perfeito. Ô, Denis, tem tanta coisa boa para explorar, mas eu queria deixar você à vontade agora para você dizer um pouco mais sobre as oportunidades que esse Data Driven está guardando para quem se interessar melhor por esse tema, carreiras profissionais que podem ser feitas a partir do uso intensivo de dados, e como você se torna um homem de sucesso, um empresário, um consultor de sucesso, porque seguiu essa sua vocação, mas porque desenvolveu essa competência e usa isso com maestria e tem mercado hoje pelo Brasil, pelo mundo afora. Esse é um espaço de oportunidades, é isso? Tem um espaço muito grande hoje, muitas empresas, muita vaga nesse ramo, né? Você tem pessoas de letras hoje sendo muito procuradas para ajudar o aprendizado de máquina, por exemplo, né? Se você está falando de machine learning, inteligência artificial, alguém tem que ensinar essa máquina, né? E para ela entender o que a gente fala, nossa pronúncia, o jeito que a gente escreve, o que quer dizer, você tem um mercado completamente novo para uma galera de letras que não tinha esse mercado antes. Para quem estuda matemática, para quem estuda estatística, se aprender a programar um pouquinho junto, né? Linguagens aí de Python, né? Que estão super na moda, linguagens de banco de dados, é uma galera que está ganhando salários astronômicos, não só no Brasil, como tem diversos programas, Canadá, Portugal, Espanha, que estão precisando, Austrália, que estão precisando de profissionais assim. Então, profissionais que entendem muito de banco de dados, profissionais que entendem muito de programação, profissionais que entendem muito de matemática, estatística, modelagem, aliada à programação. Profissionais, por exemplo, que trabalham com aprendizado de máquina, aí, parte técnica ou a parte, por exemplo, de letras que eu falei, a parte da disciplina em si que aquela máquina está aprendendo. É um mercado vasto e um mercado difícil de encontrar pessoas prontas. Muitos cursos, né? E aí abre uma oportunidade de novos business. Muitos cursos acontecendo por isso, muitas empresas nascendo. Tem uma que eu visitei recentemente chamada Let's Code, que dá aula de programação não só para empresas, e aí todo mundo da empresa, da secretária ao estagiário, ao presidente, fazendo aulas de programação. Então, ela vai para dentro da empresa ensinar o básico de programação para todo mundo. Não necessariamente o cara de vendas vai sair programando, mas ele vai sair entendendo como é que a máquina pensa. E aí o trabalho dele pode melhorar a partir disso. Então, você tem ramos abrindo
ramos específicos sendo abertos com essa mudança toda que está acontecendo no mundo de dados, né? Olha, eu tenho o prazer de conversar com o Denis, mas eu também assisti a palestra do Denis, que é, na verdade, um show, é uma apresentação com um conteúdo de muito valor. A oportunidade de aprender conteúdo que se aplica de imediato na minha vida, na vida do empresário, na vida do estudante, na vida de quem está atento às nuances da própria possibilidade de ter sucesso. Eu diria que a chance de poder dialogar com pessoas que têm tanto a oferecer é realmente um privilégio. Então, Denis, eu sou muito grato por essa conversa, pelas suas dicas, parabéns pela palestra, parabéns pelo trabalho, pela sua vida empresarial. Continue a fazer essa jornada exitosa, dando a tantas pessoas conteúdo de tanto valor. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado pelo papo, eu estou sempre à disposição quando vocês quiserem. Com meus contatos aí também, para o pessoal aí, estamos sempre às ordens. Aliás, Denis Fehr, é bom dar uma olhadinha aí no LinkedIn, naquilo que se tem. Google, você acha fácil as informações, é muito rastreável, né? É tranquilo. Denis Fehr, Just a Little Data. Aliás, depois tem pet também, tem projeto. Tem um projetinho social de pet aí, depois quem quiser dar uma olhada lá, Pets do Bem também, é um projetinho social bem bacana, então... Muito legal. Estamos caminhando aí nessa vida de empreender que não é fácil, mas com muita vontade aí todo dia. Num exemplo simples de um e-mail marketing, ou de um preço de venda, ou de um modelo de precificação de produto, ou de um modelo de negociação de compra, põe 5% da tua verba, 3% da tua verba para fazer diferente, fazer de um jeito estranho, fazer de um jeito simplesmente diferente. Se você perder aquilo, não vai te fazer falta no final do mês, mas você está testando e aprendendo coisas que podem te dar mais resultado no médio e longo prazo. Quando eu li que Denis é um bom profissional, com qualidades e que acrescentava um perfil de boa gente, de pessoa disponível, solícita, é isso, uma pessoa que assim se coloca, fica fácil de tirar tanta coisa de valor e proveitosa. Obrigado. Muito obrigado, sucesso. Valeu, obrigado. Gostaram? Semana que vem tem mais. Sexta-feira que vem, às 8h30, estaremos de volta. Obrigado, bom dia.